38 jogos, 20 derrotas, Tino. Pois é, a torcida fez a parte dela, mas o Vasco não conseguiu evitar o pior. O torcedor chorou. Os jogadores choraram. Pô, não tem nem o que falar, cara. O ídolo chorou. Deixa quieto. Não quer falar. O Vasco chorou. O pior dia que São Januário já viveu. Os outros resultados não vieram. Nem o Vasco cumpriu a parte dele. Leandro Domingues fez 1-0 para o Vitória. E o jogo se transformou numa tortura para os apaixonados vascaínos. Até houve chances, poucas. Leandro Almeida de cabeça. Edmundo. Madison de falta. Mas para piorar tudo, Ricardinho chutou. O goleiro Rafael tentou evitar. E a bola foi devagar, devagar, até Adriano empurrar para o gol. 2-0. No banco, Renato Gaúcho nem gritava mais. Na tribuna, o presidente Roberto Dinamite, incrédulo. Atrás do banco, o desespero dos reservas. O goleiro Roberto, Pedrinho, revelado pelo clube. Pelas arquibancadas, lágrimas e lágrimas. E revolta também. Um coro apontou um responsável, o ex-presidente. Quando o árbitro apitou, era o fim. Isso aí é coisa do passado. Aí a gente está pagando hoje. Um corredor de policiais protegeu os jogadores para evitar agressões. Descontrolado, o torcedor Fernando Henrique, de 21 anos, subiu até a marquise do estádio e ameaçou se jogar. Foi contido por homens do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. A esperança se transformou em lágrimas, frustração. Os últimos minutos na primeira divisão foram tão sofridos como as outras 37 rodadas. Impossível esconder o sofrimento. O Vasco caiu. O torcedor sabia, era uma missão difícil. O Vasco precisava da vitória contra o Atlético Paranaense e de um tropeço de Coritiba ou Criciúma. Mas eu acredito que alguém vai tropeçar, não é possível. Poxa, tá nas nossas mãos, ganhar do Atlético Paranaense, fez uma partida patética contra o Flamengo na Copa do Brasil. A expectativa é vencer, então vamos trabalhar para conseguir esse objetivo. Mas o primeiro golpe veio cedo. Aos 3 minutos, o Atlético, que ainda buscava uma vaga na Libertadores, fez o primeiro. Paulo Baier cobrou falta, o Manuel tentou desviar. O juiz deu o gol para o Paulo Baier. Aos 17 minutos, briga generalizada e paralisação. Quando o jogo foi reiniciado, o Criciúma já perdia para o Botafogo. O Vasco dependia das próprias forças. E um gol meio sem querer do Edmilson reacendeu as esperanças vascaínas. Gol! Edmilson de ombro! Ou de orelha, se você preferir. É, mas foi só. Foi pouco. O Vasco apresentou as mesmas limitações que marcaram o time ao longo do campeonato e o Atlético não perdoou. O goleiro Alessandro escorregou e Ederson fez. E que hora para escorregar, Alessandro! O artilheiro do campeonato aproveitou a fragilidade e o desespero vascaíno. Foi do Ederson a assistência para o Marcelo fazer o terceiro do Atlético. Muitos desistiram. Deixaram o estádio e não viram os outros 2 gols do Ederson. Empurra de vez o Vasco para a segunda divisão. Enquanto o atacante comemorava, os jogadores do Vasco observavam. Semblante triste, decepcionado. Ederson marcou 3 vezes contra o Vasco. Chegou aos 21 gols. Artilheiro do Brasileirão. Uma humilhação dupla para a enorme torcida Cruz Maltina. 5-1. Uma goleada impiedosa para sacramentar o rebaixamento vascaíno.
antes de pensar nos outros. O Vasco precisava vencer. Mas o jogo era na casa do adversário. Por isso, quando o melhor jogador do time, o Nenê, tem uma chance como essa e ela não se transforma em gol, rapaz, aí bate um desespero. Para tornar o jogo mais dramático, choveu muito. Curitiba também teve lá suas chances. Mas o lance mais importante do jogo foi esse. De novo com o Nenê. Na hora em que ele ia chutar, o Leandro Silva foi na perna dele, olha aí. Que ironia. O Vasco, que tantas vezes se salvou com gols de pênalti do próprio Nenê, dessa vez não teve o pênalti marcado. Isso fez muita falta. A partir daí, o jogo foi só sofrimento. Vascaínos de todos os cantos vivendo a agonia do rebaixamento que se aproximava. E ele chegou. O 0-0 com o Curitiba rebaixou o Vasco para a segunda divisão. A torcida do Fluminense, que é grande rival do Vasco, que aguentou provocações vascaínas neste ano de 2015, queria que o Fluminense perdesse para o Figueirense, queria mais era ver o Vasco rebaixado. Mas o time não estava mostrando isso não. Olha o pique do Marcos Júnior na marcação. O Magno Alves teve duas chances boas. Na segunda, o goleiro Muralha, como um gato, salvou o Figueira. A torcida do Vasco pode lamentar também que o Figueirense poderia ter ficado com um jogador a menos, né? O Carlos Alberto tinha que ter sido expulso por essa entrada no Léo Pelé. Pra que isso, Carlos Alberto? Só levou o cartão amarelo. Aí veio o segundo tempo, e quando o Marquinhos Pedroso chutou, parecia que a bola ia pra fora. O Arthur até parou. A câmera nem foi. Mas o Marcão foi. A bola não saiu. E o Marcão partiu pra fazer o gol do Figueirense. Marcão! Figueirense 1-0. A torcida do Fluminense vibrou. Que coisa, rapaz. E a torcida do Vasco pode lamentar mais um detalhe. O Marcão deu uma empurrada no Arthur, né? Olha aí. Só que o juiz não viu. E esse gol valeu a vitória do Figueirense. 1-0 em cima do Fluminense. Esse resultado já rebaixava o Vasco. Mas para se salvar, o Figueira ainda precisava que o Avaí não vencesse. Por isso a turma foi para frente da TV. O Avaí só dependia dele próprio para se safar do rebaixamento. E quando o Claudinei mandou a bola para a rede, parecia que o Avaí ia conseguir. 1 pro Avaí, 0 pro Corinthians, para mudar de novo a parte de baixo da tabela. Só que o jogo era na Arena Corinthians, casa do super campeão brasileiro, onde o Timão só perdeu uma partida nesse campeonato todo. E o Corinthians veio com o time titular, para se despedir em grande estilo. E acabou arrancando o empate. Wagner Love. Corinthians 1, Avaí 1. Quando o juiz apitou o fim do jogo em São Paulo, rebaixando o Avaí, a turma do Figueirense explodiu de felicidade em Florianópolis. É a comemoração do alívio. O Figueirense está na primeira divisão em 2016. O Corinthians, campeoníssimo com 3 rodadas de antecipação, quebrou o recorde de pontos do Campeonato Brasileiro por pontos corridos com 20 clubes. Encerrou com 81 pontos. O recorde anterior era de 80. O Atlético Mineiro terminou como vice-campeão com 69 pontos. O Grêmio fechou em terceiro com 68. E o São Paulo pegou o último assento no bonde da Libertadores com 62 pontos. Depois vem o Internacional com 60 pontos. Sport 59, Santos 58, Cruzeiro 55, Palmeiras 53, Atlético Paranaense, Ponte Preta 51, Flamengo 49, Fluminense e Chapecoense 47, Coritiba 44, Figueirense 43. E cuidado com o buraco! Os 4 últimos não se seguraram e caíram para a segundona. O Joinville na lanterna com 31 pontos. O Goiás em penúltimo com 38. O Vasco em antepenúltimo com 41 pontos. E o Avaí com 42 pontos. E lá do buraco da segundona vem a turma que subiu de divisão. Botafogo, América Mineiro, Vitória e Santa Cruz. Sejam muito bem-vindos. Boa sorte na primeira divisão do Campeonato Brasileiro de 2016. São Januário. Cação tenta mais o drible. Carlinhos ganhou, bateu pro gol, defendeu, Tadeu soltou, Cano! Gol do Vasco! Herman Cano!
A tentativa do Pikachu, tocou pro Cano de primeira. Tadeu espalma, manda para escanteio. Cano chegou. Índio no cruzamento, sobrou pro Rafael Moura, limpou, bateu, explodiu a bola. Pedido ali de um toque de mão, o jogo segue, o He-Man vem de novo, ele enche o pé. A bola desvia, o árbitro tá marcando escanteio. Rafael Moura reclama um pênalti. Bonito, abriu, tocando de novo pro Shailon, que suspendeu lá dentro da área. O toque de cabeça no bate-rebate, vai entrando. Incrível, a bola não entra. Trazer a imagem, a confirmação do gol. Tá aí, é gol do Goiás. Com a revisão do VAR, a defesa do Fernando Miguel acontece já dentro do gol, com a bola lá dentro. Deu, tentou sair no lançamento, errou. Bola do Pikachu pro Cano, limpou, bela jogada, vai fazer um golaço! Mas está marcado o impedimento do Cano. Do Marcelo, parcial, sobrou pro He-Man, que tocou, vem cruzamento, deu um rebote. E o Rafael Moura bate. O árbitro já autorizou. Vai Fernandão, vem bomba aí, solta o foguete. Gol do Goiás. Fernandão. Aqui que os goleiros estão contribuindo. Tocou pro Catatá, o goleiro saiu, Tadeu desvia. 2-2, tem escanteio. Bola lançada para a área de cabeça! Gol do Vasco! Ricardo Graça. 1-1. Chegada do Juninho, a bola desvia, vai embora para a linha de fundo e quase o Vasco vira. Vamos ver lá a cobrança. A bola viajando para dentro da área, o desvio do Marcelo.